Olá, começa agora mais um Café com a Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje trazendo um tema bastante polêmico que está circundando no Congresso, estamos em votação, falaremos sobre a legalidade ou não do aborto, com o doutor, advogado Yuri Sarrioni. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado e um bom dia aos nossos telespectadores. Doutor, me fala um pouquinho sobre você, para que possamos posicionar os nossos telespectadores para saber quem vai falar sobre um tema. Me fala sobre a sua origem, formação. Vou fazer um chute, é carioca? Eu sou carioca. O sotaque não nega. Eu sou carioca, mas eu tenho dupla nacionalidade porque eu já moro em São Paulo há 3 anos. Dupla naturalidade. Não, porque eu acho que São Paulo é uma nação, então eu acho que eu vejo dessa forma. Mas eu sou bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, sou mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, professor em cursos de pós-graduação, tanto com relação ao tema de ética empresarial, mas também do direito penal. E você é natural, você nasceu no Rio de Janeiro e hoje o seu domicílio? É em São Paulo. Eu sou advogado também, que pertence aos quadros da Ordem dos Advogados daqui de São Paulo. E qual a sua especialização? Qual tema mais lhe agrada tratar? Direito criminal e ética corporativa. Doutor, está ventilando pelo Congresso, inclusive este tema está bastante controverso, sendo debatido e há muita controvérsia entre as pessoas, que é a questão do aborto. Qual o seu posicionamento a respeito? Seu posicionamento pessoal. Vamos, antes de falarmos de religião, de ética, mas como que você se posiciona? Como você encara a opção do aborto ou não? Bom, eu acho que hoje, se formos falar apenas de uma perspectiva filosófica, pessoal, eu me posiciono contra a descriminalização do aborto voluntário, especialmente como está sendo posta na discussão, que é até a 12ª semana de gestação. Mas a minha posição, ela também está fundamentada num aspecto jurídico, legal da questão, que é o seguinte: na nossa Constituição Federal, nós temos vários direitos fundamentais. O telespectador, embora possa não conhecer a nossa Constituição detalhadamente, ou porque não tenha eventualmente lido, mas vai saber que todos têm direito ao voto, todos têm direito à liberdade de expressão, direito à propriedade, direito à herança, certo? Direito à vida, direito à liberdade. Então, todos esses direitos, que são direitos fundamentais, eles não podem ser alterados. Se você mudar o governo hoje, mudar o Congresso não pode suprimir esses direitos de você. Então, dentro desse conjunto de direitos que existem por causa da Constituição, e eles só vão deixar de existir no dia que nós tivermos uma nova Constituição, porque eles são imutáveis, assim está previsto na Constituição, a minha opinião pessoal, a vida e a liberdade são os 2 maiores direitos que estão previstos na Constituição. E a vida, em primeiro lugar, por um motivo muito simples. Qual é a finalidade do Estado, e no nosso caso um Estado de direito, ou seja, um Estado que tenha preocupação por ser democrático e por dar direitos e garantir direitos aos seus cidadãos? Qual é a finalidade dele se não for para preservar a sua vida enquanto integridade e a vida enquanto essência que nos faz seres humanos? Então, se a liberdade igualmente ela é importante, porque é a partir dela que nós vamos poder nos desenvolver enquanto pessoas, né? O Aristóteles, o filósofo, dizia que a finalidade do ser humano é alcançar a felicidade e o bem comum. E ele somente consegue alcançar a felicidade e o bem comum praticando ações que façam com que ele adquira virtudes, ou seja, sempre nós vivemos para sermos melhores. Então, dessa perspectiva, tendo esses 2 valores, vida e liberdade, como os valores principais da essência da nossa sociedade, eventualmente eles vão entrar num determinado conflito. E a questão é qual o valor que eventualmente deve preponderar com relação ao outro. Pelos motivos que eu já expliquei, me parece que a vida tem que ganhar em primeiro lugar, porque a vida é a origem de tudo, para que nós possamos exercer qualquer outro direito fundamental que a legislação venha nos garantir. E nessa linha, a pergunta que eu sempre fico me fazendo é o seguinte: bom,
O direito, ele é uma ciência normativa, né? Então, são pessoas que se reúnem e deliberam sobre conceitos. Olha, como nós queremos definir uma regra, como nós vamos querer definir um conceito. Só que o conceito de vida, ele não é um conceito dado para ser debatido por um congresso. Assim como ele não é um conceito dado para ser debatido pelo presidente, pelo governador ou pelo prefeito, e tampouco por magistrados que são só intérpretes de todas aquelas leis que são feitas no Brasil. Então, nessa linha, é óbvio que o conceito de vida ele só pode ser definido pela ciência. E a ciência não conseguiu definir o início da vida. Existem correntes científicas que dizem que a vida começa com a fecundação do espermatozoide no óvulo, e tem correntes que entendem que a vida começa com a anidação, ou seja, quando aquele óvulo fecundado se prende no útero materno, e aí começa a ter efetivamente aquela multiplicação das células, e aí efetivamente o início da constituição do indivíduo. Só o fato de nós já termos duas correntes já indicam que a dificuldade que se tem de definir cientificamente qual é o momento em que se inicia a vida. E aí eu te coloco, se a ciência não consegue definir quando começa a vida, como um legislador que não é um cientista, que não fez nenhum tipo de estudo, que está lá fundado em convicções que são outras convicções pessoais, enfim, do contexto social que cada um vive, vai conseguir estabelecer normativamente quando é que essa vida vai começar? Perfeito. Igualmente, como um magistrado que está ali para fazer interpretação de lei e não para criar lei, ele vai dizer quando começa a vida, se tampouco a ciência não conseguiu definir. Então, para mim, essa é a primeira questão que se coloca nesse debate, e embora, assim, eu acho que a sociedade ela tenha o direito de discutir a legalização do aborto ou não, não me parece que esse é o fórum correto de discussão. E hoje o fórum que está se pondo é o Supremo Tribunal Federal, que vai começar a fazer o julgamento de uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental para entender se efetivamente há a possibilidade de permitir a prática abortiva voluntária, ou seja, a mulher decide por livre e espontânea vontade e sem nenhuma outra justificativa, que não o próprio desejo. Vazia, como se fosse exatamente. Eu não quero e pronto. É isso, não quero pronto. Interromper uma gestação viável, né, que não representa risco à gestante, até a 12ª semana de gestação. E além disso tudo, muito brilhante a sua explanação, um pouco técnica demais para nós leigos, mas enfim, eu acho que não dá para tratar de um assunto se não for com técnica realmente. Parabenizo por essa sua explanação. Mas trocando no nosso dia a dia, eu acredito que a consciência ela deva ser sempre preservando pela vida. Porque quantos casos nós temos, doutor, em que a mãe abre mão da guarda do filho e passado algum tempo ela se arrepende, só que é um caso que ainda pode ter volta com toda a dificuldade jurídica e legal, mas há casos em que a mãe abre mão da guarda do filho e depois ela requer a guarda e retoma. Num caso de um aborto, o arrependimento não tem volta, né? Não tem volta. Então, acho que realmente é uma coisa... Não quero aqui colocar ou tentar influenciá-lo a mudar a sua opinião sobre o ser contra ou ser a favor, mas é um assunto que precisa ser muito mais debatido noutra esfera, né, doutor? Exatamente. Quando a gente começa a discutir a interrupção da gravidez ou, eventualmente, você abrir mão da guarda, a gente tem que voltar e fazer uma pergunta anterior. Assim, nós estamos preparados para ser pais? Hoje, a nossa vida profissional e adulta, ela está sendo cada vez mais retardada. Lembra, na antiguidade, casava-se com 14, engravidava-se com menos de 18. Muitas vezes casamentos armados e arranjados que davam certo de um jeito ou de outro. Mas por outro lado, você tinha um âmbito de proteção familiar muito grande. Você sabe qual é a origem da sogra? De onde veio esse contexto da sogra? A palavra, a morfologia? Não, mas no sentido da pessoa, da sogra. Assim, a sogra é uma pessoa culturalmente folclórica, né? Sim. Mas por que a sogra passou a ter um papel importante na sociedade? Eu gostaria na de família? saber. Porque justamente nessa época em que as moças casavam com muito jovens, às vezes com 10 anos, 14 anos, no mundo árabe, principalmente na Síria, a sociedade ela era patriarcal, a sociedade árabe ainda é patriarcal, né? Então, essa menina jovem, ela ia viver
na casa do marido depois do casamento. E como ela era muito jovem, ela não teve o término da sua formação enquanto mulher, enquanto pessoa. O papel da sogra era o papel de ser a segunda mãe, ou seja, era a sogra que substituía a mãe na continuidade daquela formação. Então, mesmo com todas as críticas que esse modelo de sociedade antiga ela possa ter, mas ainda assim era um modelo, né? Era um modelo de sociedade em que você tinha um laço familiar muito forte. Hoje, nós amadurecemos mais tarde, nós entramos no mercado de trabalho mais tarde, nós conseguimos a estabilidade financeira muito mais tarde e, às vezes, até numa idade em que ser pai, ser mãe passa a ser uma questão de risco biológico, porque a partir dos 30 anos a mulher passa a enfrentar um risco verdadeiro de ter algum problema de malformação fetal. Então, as pessoas acabam tendo uma decisão, ou às vezes sem ter a decisão, apenas como uma consequência de um ato de prazer, uma coisa descuidada, fruto até da juventude. Elas se veem numa situação de ter que administrar uma família e eles nunca foram preparados para fazer isso. E não necessariamente esses pais novos, eles têm um suporte dos seus pais, ou seja, dos avós e de outros parentes, para dar o conforto que eles precisam para receber uma criança. Então, mais do que você discutir aspectos de se efetivamente você está recebendo uma dádiva divina quando você tem o nascimento de um filho, mas no aspecto mais prático, mais objetivo, olha, eu estou preparado, eu tenho estrutura para emocional, financeira, física, para ter a gestação e eventualmente exercer a paternidade, a maternidade. Perfeito. Doutor, não querendo fazer aqui apologia ou simplesmente questionando, mas eu bem me lembro que no ano de 1970, quando fomos para a Copa do Mundo, o nosso hino, a nossa música falava em 90 milhões em ação. Nós éramos 90 milhões de brasileiros naquela época. Hoje estamos acima dos 250 milhões. Quer dizer, em menos de 4 décadas, nós tivemos aí uma progressão geométrica do aumento populacional do Brasil que chega a ser assustador. E quando eu digo progressão geométrica, acredita-se que nos próximos 20 anos a população do planeta tenha sido triplicada. E hoje já somos 7 bilhões e meio de habitantes, quer dizer, estaremos falando aí em torno, não tenho precisão desses dados, mas a matemática é simples, nós estamos nos procriando de forma assustadora e alarmante. Há alguém que defenda o fato de conter o aumento populacional com a prática do aborto, ou esse tema não chega em debate? Não, esse tema é um tema relativamente antigo. Existe uma corrente social chamada malthusianismo, para quem quiser pesquisar depois. Ele era um pensador que defendia que você deveria fazer controle de natalidade mediante, inclusive, esterilização forçada de pessoas pobres, porque ele identificou que havia um índice de natalidade maior entre os pobres e uma incapacidade desses pobres saírem do lugar da situação de pobreza, e por isso eles deveriam ser forçadamente esterilizados para evitar um aumento indesejado da população. Então, só para a gente entender como é que esse tema do aborto está relacionado a outras questões sociais, embora essa prática seja totalmente abominável, assim, esse pensamento é uma coisa abjeta. É importante a gente trazer, porque esse é um argumento que foi feito, foi levantado, inclusive pelo ministro Barroso, já em 2016, só para a gente contextualizar no tempo também, né? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, decidiu um habeas corpus, que é aquela ação em que você discute a possibilidade da pessoa permanecer ou não presa por causa de um processo. Era um caso de um médico que promoveu um aborto clandestino numa mulher. E a discussão do caso se dizia se eles poderiam ficar em liberdade ou não enquanto aguardavam o julgamento. Por unanimidade, e aí no caso votaram os ministros Fachin, Barroso e Rosa, se entendeu que mais do que ficarem em liberdade, o processo deveria acabar, porque não é crime promover o aborto no Brasil até a 12ª semana. Isso foi em 2016, aí que foi a essência. E o argumento principal do ministro Barroso foi que as mulheres, quando elas não têm o direito de dispor sobre o seu próprio corpo, ou seja, exercer a sua liberdade individual
de abortar, ele usa até uma expressão muito forte de que a mulher é o útero da sociedade, embora não concorde com esse tipo de abordagem. Ele mostra que as mulheres que estão submetidas a procedimentos clandestinos, elas têm um risco à sua saúde muito grande. Então, por uma questão social, seria melhor permitir o aborto legalizado, que preservaria a saúde da mulher nesse sentido. É óbvio que esse tipo de raciocínio ele pode ser expandido para outros temas, só para a gente entender e poder refletir como o aborto se coloca dentro do nosso meio social. Quando você diz que a mulher tem que ter a liberdade plena do seu corpo, você está dizendo que é dever do Estado, ou seja, e o Supremo Tribunal deveria garantir isso nesse julgamento, de maximizar suas liberdades. Então, eu tenho que poder exercer na maior extensão possível o meu direito às minhas liberdades. Isso significa que, se a gente for levar essa discussão para a legalização das drogas, qual é o maior argumento a favor da legalização das drogas? Quando eu Combate ao contrabando? Não, a favor da legalização, também, mas na perspectiva pessoal, você vai dizer o seguinte, olha, eu, usuário, só causo dano a mim. Eu estou usando, eu estou estragando o meu corpo. Só que qual é a consequência do uso prolongado ou do abuso da substância entorpecente? É a própria invalidez pessoal, a invalidez do seu corpo. E quando você for um liberto inválido, quem é que vai ter que te socorrer? O Estado. Você gerou um custo previdenciário para o Estado. Então, a gente faz o mesmo raciocínio para o jogo. Bom, qual é o dano que eu estou causando quando eu faço uma aposta? Nenhum, é o meu próprio patrimônio, é meu, eu que constituí, eu posso dispor livremente como eu quiser. Qual é a consequência do jogador inveterado? É a falência, bancarrota. E aí, quem é que vai ter que dar o socorro de saúde gratuita, habitação gratuita? É o Estado. Então, na verdade, quando a gente começa a discutir a maximização de liberdade, a gente está passando a fatura para o Estado. É aquela lógica de dizer o seguinte, não tem problema porque eu posso fazer tudo o que eu quiser e depois o Estado que está lá de braços abertos para me socorrer. Só que esse é o ponto do argumento da maximização das liberdades. Mas no aborto ainda tem uma questão maior. Será que aquele feto que está sendo gestado, ele é de propriedade exclusiva da mulher? Só porque a mulher biologicamente faz a gestação, ela passou a ser a única dona daquele feto? Ou será que tem mais uma outra pessoa que sem ela não haveria a fecundação? Então, ninguém discutiu o direito que o pai tem de querer levar aquela gestação à frente. Então, não, mas em muitos casos o pai engravida e não quer assumir, então por isso você tem que permitir o aborto? Não, a legislação permite, prevê que aquele pai que foge das suas responsabilidades vai ser compelido pela justiça a auxiliar materialmente o filho e eventualmente a mãe, dependendo das circunstâncias do casal, certo? E nesse caso, a gente pode lembrar que essa é a única hipótese que remanesceu no nosso direito de prisão civil, ou seja, aquela prisão que você pode ir para a cadeia mesmo sem ter praticado um crime. Qual é? Você deixar de pagar os alimentos para o seu filho e, eventualmente, para a sua ex-companheira, ex-esposa. Então, não me parece que inexista suficiente proteção legal no nosso direito para justificar um argumento social que também está associado a uma falha do Estado. O Estado poderia investir mais em campanhas de conscientização? Poderia. O Estado poderia ser mais efetivo no sentido de tornar acessíveis métodos contraceptivos? Bom, basta lembrar no Carnaval, quem nunca viu distribuição gratuita de preservativo no Carnaval? Tanto masculino quanto feminino. Então, assim, não dá para dizer necessariamente que é uma missão exclusiva do Estado, mas é óbvio, o Brasil é grande, a sociedade é complexa, eventualmente você vai ter esse tipo de problema. Mas, afora a questão de, eventualmente, o Estado falhar em alguma questão de política de saúde, será que a gente não está, num determinado momento cultural e social, em que o sexo ele é mais importante pelo prazer do que e a gente esquece para que ele veio, que é a perpetuação da espécie. A questão natural? Então, assim, será que essa gravidez indesejada que muitas mulheres querem interromper, na verdade, na origem delas, não tem uma prática descuidada e que naquele momento de furor, né, naquela alegria, naquela emoção, ao invés de se tomar a necessária precaução, as pessoas deixam se levar pelo momento, depois que há a gravidez indesejada, ela fala, bom, então agora eu quero voltar atrás. Mas por que isso tem que ser diferente de por que eu não posso beber e dirigir depois?
Voltando um pouco à sua fala anterior, onde o homem, nesta situação, não está tendo o poder de opinar entre interromper ou continuar, tem um terceiro elemento, por que não se dizer o mais importante, que é o próprio réu da sentença dos pais, que ele não tem, é uma acusação sem direito de defesa. Quem tem o poder de afirmar que esse feto que estava ali sendo gerado, que teve a sua vida interrompida, ele não teria uma missão muito nobre a ser cumprida, que ele não teria, e muitas vezes até trazer acalento e crescimento ético e moral para os pais, porque o filho ele tem este dom. Então, eu acredito que você que nos assiste, que esteja acometido ou conheça alguém que esteja passando por uma decisão que não deveria ser, ela deveria ser naturalmente, isso pelo meu ponto de vista, pelo meu entendimento, deveria ser naturalmente dado continuidade para dar àquele ser a oportunidade, tente influenciá-la, que as coisas não devem ser tomadas no calor da emoção, que muitas vezes aquele primeiro balde de água gelado do resultado positivo do exame, mas com a sapiência divina, 9 meses para que se prepare, para que as coisas, 9 meses de gestação, para que as coisas se assentem, né, doutor? E quantas vezes um filho indesejado no momento se torna a joia rara da família? Isso é muito comum. Então, ficar muito atento, porque se Deus colocou, não querendo fazer aqui uma pregação religiosa, apesar de eu ser totalmente cristão e acreditar que a vida ela tem o seu direito na essência, aquela criança ela tem o direito de nascer, e por algum motivo ela foi colocada no seu caminho. Filosofando um pouco a respeito, né, doutor? Sim, sim. Eu acho que a sua colocação é muito pertinente. E falar assim, em termos de direitos, né? Assim, vamos tentar colocar o que você falou juridicamente. A perspectiva jurídica de uma forma relativamente simples. No nosso direito brasileiro, a pessoa ela só vira pessoa plenamente capaz de direitos após os 18? Depois do nascimento. Antes de você nascer, pela nossa legislação, você não tem personalidade, você não é pessoa. Mas isso não significa que você é desprovido de direitos. Você tem direitos, sim. E o maior direito que você tem é aquele que está previsto na nossa Constituição Federal, que é o direito à vida. Direito à vida. Então, é importante fazer essa colocação, porque o feto ele tem direitos, sim, embora ele não seja uma pessoa. Mas, extrapolando esse debate, eu acho que a gente tem que considerar, de novo, essa noção de como é que nós podemos fazer o resgate dos valores da família. As crianças, os jovens, eles estão sendo cada vez mais aproximados da sua sexualidade, eles têm a sua sexualidade aflorada cada vez mais cedo. E junto com isso, não vem necessariamente um trabalho da escola, um trabalho do Estado e, mais importante, um trabalho da família para explicar o que é e o que não é, como tem que se fazer, como não tem que se fazer. Basta a gente verificar que em determinados segmentos da população muitas gravidezes acontecem sem o pré-natal. Então, de novo, eu acho que discutir a questão do aborto como uma questão social, ela tem que ter como condição precedente a constatação de que é inviável, dentro do seio familiar, você conseguir resolver essa questão. Eu garanto, assim, independentemente da cidade do Brasil que nós vivemos, que mínimas condições de assistência médica existem para uma gravidez. Mínimas existem, pelo menos na grande maioria das cidades do Brasil. Então, por que a gente vai chegar num ponto de dizer assim, não, é preferível interromper a gestação em razão de quê? Em razão do hedonismo? Em razão de um tipo de consequencialismo que não se justifica? Então, acho que a questão jurídica ela está sendo inoportunamente debatida tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que antes da questão jurídica tem que sim ser debatida uma outra questão familiar, moral e até eventualmente filosófica. Doutor, dá até, filosofando ainda, dá até para fazer o seguinte comparativo, para você que tem dúvida se o aborto é uma coisa legal no termo jurídico e uma coisa legal no sistema joinha. Vamos supor que não se sabe exatamente o momento em que a vida se starta num ser.
Então, por não saber, parte do pressuposto que eu quero desviar o meu caminho, não ter a responsabilidade dessa criança, porque ela vai me trazer contratempos, essa criança vai me encher o saco. Acho que um dos motivos do aborto é a fuga da responsabilidade por aquele ser. Mas isso quer dizer que se o seu filho já está com 1 ou 2 anos de idade e ele está atrapalhando os seus estudos, ele está atrapalhando o seu desenvolvimento profissional, ele é uma criança que te enche o saco porque chora de manhã, você tem o direito de assassiná-lo? Pois é, a resposta dessa pergunta, ela remete à minha colocação anterior com relação a quem pode ser considerado sujeito de direitos ou não. Porque como depois do nascimento você já é um indivíduo pleno de direitos, você já é um homem. E mesmo um bebê de um dia, você, para a lei, você já é um homem, um ser humano. Logo, aquilo que for praticado contra você pode ser caracterizado eventualmente como um homicídio. Claro que se a mãe tiver naquela influência do estado corporal, uma condição médica muito grave e vier praticar um crime, vai ser o infanticídio, mas dentro da mesma lógica de que você está matando uma vida com a necessária personalidade, ou seja, um igual a nós. Como o nascituro ele ainda não alcançou a sua plenitude da formação e a sua plenitude de reconhecimento de direitos, há um tipo de distorção de interpretação, no sentido que, então, ele não seria merecedor de ter todos os direitos e daria à mãe a opção por fazer a interrupção. Então, assim, acho que esse é um argumento juridicamente falho, logicamente falho. Então, não me parece nem no sistema joinha e nem no sistema jurídico que a gente consiga ter um embasamento suficiente para permitir a prática. Doutor, o nosso tema ele é muito interessante, nós ficaríamos aqui por horas e horas a fio discutindo, mas eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos e que você conte sempre conosco para ajudarmos a colocar juízo na cabeça dessas pessoas que querem banalizar a vida. Desculpa se eu estou parecendo fazer apologia à defesa da vida e contrariedade ao aborto. Se sua opinião é contrária à minha, eu peço desculpas a você, mas a vida acima de tudo. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e trazido esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Olha, eu que agradeço o convite, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de juridiquês, pelo menos de uma forma mais simples, também para ajudar as pessoas a pensar nesse assunto, mas usando da informalidade que a gente instituiu aqui, basta lembrar que o Andrea Bocelli, que é um dos maiores cantores do mundo, ele é cego, ele tem problemas ele foi diagnosticado como um possível criança que nasceria com a malformação. Os médicos recomendaram à mãe dele que fizesse um aborto, a mãe dele não quis. E o CR7, o maior jogador da atualidade, nasceu numa situação de extrema pobreza e recomendaram à mãe dele que o abortassem porque ela não teria condições financeiras, econômicas e sociais de criar o grande fenômeno que ele é. Então, acho que assim, se não vale o exemplo jurídico, porque às vezes as pessoas preferem interpretar os textos de uma forma diferente, se não vale o exemplo filosófico, porque cada um nasce com seus valores e desenvolve seus valores, então vamos deixar 2 exemplos da vida para que cada um faça a reflexão se nós conseguiríamos viver sem o Andrea Bocelli ou o Cristiano Ronaldo nos dias de hoje. Agradeço mais uma vez pela atenção e pelo convite. Muito obrigado, doutor. E mais uma vez eu peço e imploro a você, coloque a sua consciência sempre voltada ao Pai Criador. Na dúvida, peça instruções a Ele. Se retire para um momento de sossego e coloque o seu coração em oração, que certamente você terá a resposta mais apropriada para o seu momento. O Café com Autoridade fica por aqui, desejando a todos vocês uma ótima semana.